Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET do segundo ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 1, 2 e 3. E ao final dessa aula eu vou deixar um link que te leva para as atividades seguintes. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, ó. Determine, letra A, o 10º termo da progressão geométrica. E aqui me deu uma progressão geométrica. Pessoal, nessa semana nós vamos estudar progressão geométrica, né? Na semana 1 nós estudamos progressão aritmética. Ambas são sequências numéricas. Qual que é a diferença de uma para outra? A progressão aritmética que estudamos na semana 1, os termos eu vou somando uma razão ou vou subtraindo uma razão. Na progressão geométrica, de um termo para o outro, eu multiplico uma razão ou divido uma razão, tá bom? Então, são sequências numéricas. A diferença é a forma da sua construção. Uma eu vou somando ou subtraindo uma razão, na outra eu vou multiplicando ou dividindo a razão, que é o caso da progressão geométrica. Então aqui, olha, eu quero o 10º termo. Eu posso ir multiplicando de um em um. Basta descobrir a razão. E para eu descobrir a razão, basta pegar um termo e dividir pelo anterior. Então a razão aqui, olha, a razão aqui pega um termo, menos 15, e divide pelo anterior, a razão é menos 3. Aí você fala assim, professor, mas a razão não é a letra R? A razão é a letra R em progressão aritmética. Na progressão geométrica, a razão é a letra Q, justamente para não confundir com a progressão aritmética, tá bom? Então, ó, se eu tenho esse e multiplicar por menos 3, eu vou descobrir o próximo. Vou te chamar a atenção, observa que os sinais aqui são intercalados. É o que nós chamamos de progressão geométrica oscilante. Ora positivo, ora negativo, tá bom? Eu posso ir multiplicando por menos 3 aqui até chegar no 10º termo. Só que isso é um processo lento, uma vez que ainda faltam muitos termos. Então, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é escrever o termo geral dessa progressão aritmética, dessa progressão geométrica, e substituir o n por 10, que aí eu descubro o 10º termo. Qual que é o termo geral de uma progressão geométrica? AN é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Esse é o termo geral para qualquer progressão geométrica. Aí eu vou escrever o termo dessa progressão. Para isso, basta substituir o A1 por 5, a razão por menos 3, tá bom? Então, ó, o AN é igual, o A1 é 5 vezes a razão, como ela é negativa, parênteses, elevada ao n menos 1. Quer dizer o quê? Qualquer valor de n que eu colocar aqui, eu vou encontrar um termo dessa progressão. Como eu quero o 10º termo, eu quero o quê? O A10. Quer dizer que o n é 10. Então basta aqui no lugar do n colocar o 10. Então vai ficar assim, ó. O A10 é igual 5 vezes menos 3 elevado a 10 menos 1. Então, o A10 é igual 5 vezes menos 3, 10 menos 1 é 9. Esse menos 3 elevado a 9, pessoal, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, ou seja, vai dar um número grande, tá? Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes o menos 3 elevado a 9. Já vou pegar o resultado aqui, ó. Vai dar 19.683, porém negativo, né? Porque aqui é menos, o expoente é ímpar. Então, ó, menos 19.683. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 19.000 vai dar menos 98.415. Esse é o 10º termo dessa progressão. Deu um número grande, né? Por quê? Porque na progressão geométrica eu estou multiplicando, né? Por menos 3, então automaticamente a cada novo número eu faço o triplo dele. Então, um número grande. Lembrando, daria para ir de um em um aqui. Só que como faltam muitos termos, não é o melhor caminho. Tá bom? Na letra B, eu quero o 5º termo dessa progressão. Já aqui, pessoal, eu posso fazer do mesmo jeito. Porém, o 5º termo, ou seja, só 3 termos
E aqui é uma progressão que começa com números bem pequenininhos, né? Começa com 1. Então, ó, eu começo com 1. O próximo, 5. Qual que é a razão? A razão aqui, ó, é só pegar um termo e dividir pelo anterior. 5 dividido por 1 é 5. Então, o próximo termo é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Ó. Esse é o A3, esse é o A4 e esse é o A5. Aqui ficou fácil fazer porque é pequenininho. Aí você fala assim, professor, então faz desse jeito para ver se vai dar 625. Podemos fazer. Ó, o AN é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Vou escrever o termo geral dessa progressão. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo. É 1. Quem que é a razão? A razão é 5, elevado a n menos 1. Então, o AN é igual a 1 vezes. Nesse momento, o meu N, como eu quero o quinto termo, eu quero o quê? Eu quero o A5, né? Então, o meu N vai ser 5. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar 1 vezes 5 elevado a 5 menos 1. Então, o A5 é igual a 1 vezes 5 elevado a 4. O que é 5 elevado a 4? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Dá certinho, ok? Agora, quanto mais longe está o termo, melhor é fazer dessa forma, utilizando o termo geral, tá bom? Vamos fazer então agora a letra C e letra D. Vamos lá. Na letra C, olha, eu quero encontrar a razão da progressão geométrica, na qual o primeiro termo é 2 e o sétimo termo é 8.192. Aí você fala, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho mais informação. Vou escrever o termo geral da progressão geométrica. Ó, AN é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Aí eu vou substituir as informações que eu tenho. O que eu estou querendo descobrir, pessoal? Eu quero descobrir a razão, né? Então tudo que eu fizer vai ser para descobrir esse cara aqui, ó, a razão. Vou até colocar assim, ó. Eu quero descobrir a razão. Automaticamente eu preciso desse termo e do N. Eu tenho essas informações? Tenho. O que é o AN? O AN é o enésimo termo, ou seja, é o último termo dessa sequência, que é o A7. Então, ó, eu já sei que o A7 é a mesma coisa que o AN nesse caso, que é 8.192. Eu já sei que o A1 é igual a 2, e eu já sei que o N é 7, ó. Ok? Porque a N é o enésimo. Nesse caso seria o último termo, né? Que foi dado. O último termo, 8.192. Agora é só substituir aqui, ó. O AN, 8.192 é igual. O A1 é 2 vezes a razão que eu quero descobrir elevada a n menos 1, ou seja, 7 menos 1. Então ficou aqui, 8.192 é igual a 2 vezes a razão elevado a 6. Como eu quero descobrir a razão, vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para o lado de cá dividindo. Então vai ficar aqui, ó, 8.192 dividido por 2 é igual a razão elevado a 6. 8.192 dividido por 2 vai dar 4.096, igual a razão elevada a 6. Para eu tirar esse 6 daqui, o que eu faço? Raiz sexta do outro lado, ó. Então, a razão é igual a raiz sexta de 4.096. Agora eu vou fazer essa raiz sexta. Como é que eu faço raiz sexta, pessoal? Nós podemos fazer pela decomposição em fatores primos, tá bom? Então, se eu fazer aqui a decomposição, ó, eu vou até começar aqui em cima, porque vai ficar bem grande esse camarada aqui, só para você ver o detalhado, tá? Toda raiz dá para fazer por decomposição. Se ela for exata, dá para tirar o número exato. Se não for, a gente tira o que dá para tirar e o resto fica dentro da raiz, tá bom? Então, a decomposição é uma ótima saída. Então, eu vou pegar aqui e vou dividir por 2. Isso vai dar 2.048. Por 2 vai dar 1.024. Por 2 vai dar 500
1012 por 2, 256 por 2, 128 por 2, vai dar 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Aí o que eu faço? Não é raiz sexta? Para ganhar tempo a gente já faz assim, ó. A cada 6 números iguais eu pego 1. Então eu vou marcar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números iguais eu pego um só. Vou marcar aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números iguais eu pego um. Observa que não sobrou número. Se não sobrou, a raiz é exata. Aí o que eu faço? Os dois números que eu peguei, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, a razão aqui é a raiz sexta de 4.096, que deu 4. Tá bom? Vamos fazer a letra D. Vamos lá. Na letra D, o número de termos de um APG em que o AN é 1458, o A1 é 18 e a razão é 3. O que eu quero saber? O número de termos. O número de termos é o quê? É o M. Aí, pessoal, o segredo é escrever o termo geral dessa progressão. Termo geral, a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. As informações que eu já tenho o AN, 1458, é igual o A1, 18, vezes a razão é 3 elevado a n menos 1. Observa aqui, ó, esse 18 está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Tá? Então vai ficar 1458 dividido por 18 é igual a 3 elevado a n menos 1. Toma cuidado, hein? Não pode multiplicar o 18 com 3, tá? Porque aqui tem uma potência. Então, vou passar o 18 dividindo. Ao fazer a divisão ali, ó, 1458 dividido por 18 vai dar 81, igual a 3 elevado a n menos 1. Aqui eu tenho uma equação exponencial. Como é que eu resolvo a equação exponencial? Eu vou ter que igualar as bases, porque se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, equação exponencial. Vou fazer esse 81 aparecer a base 3. Como é que eu faço isso? Decomposição, ó. 81 divide por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. 1, 2, 3, 4. Então esse 81 é 3 elevado à quarta, que é igual a 3 elevado a n menos 1. Equação exponencial, custe o que custar, você tem que igualar as bases. Por quê? A partir do momento que você iguala as bases, você pode cancelar elas. Porque se as bases são iguais, os expoentes também são. Então 4 é igual a n menos 1. Eu quero descobrir o valor do n, não é? Pega esse menos 1 aqui e passa para o lado de cá. Vai ficar 4 mais 1 é igual a n. Logo, o n é igual a 5. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte, olha. Ao observar uma bactéria com auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se subdivide em duas ao fim de 1 hora. E que a cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Nessas condições, responda as questões a seguir. Vamos lá, pessoal. Então aqui, olha. Eu começo com uma bactéria. Passou 1 hora, vira 2. E o comportamento se repete, né? Passou mais 1 hora, essas 2 bactérias viram 4. Passou mais 1 hora, cada bactéria dessa subdivide em 2. Então 4 vezes 2, 8. E assim vai. Fim de 1 hora, 2. Fim de 2 horas, 4. E assim segue a sequência. Observa aqui que é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica de razão o quê? Qual que é a razão aqui? A razão é 2, né? 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. É uma progressão geométrica de razão 2. Aí está falando na letra A o seguinte. Qual o termo geral dessa sequência? Vamos pegar o termo geral de um APG. AN é igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Eu quero o termo geral para essa sequência. Basta substituir as informações que nós temos. Eu já sei que o A1 é 1, que é o início, né? Eu sei que a razão é igual a 2.
Aí agora é só substituir. Então, a n é igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Pronto. Esse é o termo geral. Se eu for substituindo aqui, ó, se o n for 1, 1 menos 1 dá 0. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Porque esse camarada aqui é o A1. Esse cara aqui é o A2, que é o final da primeira hora, né? Quer dizer que o n é 2. 2 menos 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Vezes 1 é 2. Esse cara aqui é o A3, quer dizer que o n é 3. Então, ó, 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Vezes 1, 4. Esse cara aqui é o A4 e assim sucessivamente. Beleza? Então, A1, A2, A3, A4. Ao final de 1 hora é o A2. Ao final de 2 horas é o A3. Ao final de 3 horas é o A4. Aí tá perguntando ali na TB, quantas bactérias ao final de 8 horas? Ao final de 8 horas vai ser o que, pessoal? Vai ser o A8 ou o A9? Dá uma olhada aqui. Esse camarada aqui é ao final de 1 hora, né? É o A2. Esse aqui é ao final de 2 horas, é o A3. Então, ao final de 8 horas, vai ser o A9, tá bom? Então, ó, A9 que eu quero descobrir, porque ao final de 8 horas. Fazendo isso aqui, eu tenho que o A9 é igual, aí é só voltar aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 9 menos 1 é 1 vezes 2 elevado a 8. O que é o 2 elevado a 8? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Isso vai dar 256 ao final de 8 horas. Combinados? Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Vamos lá. Atividade número 3. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperado a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Vamos lá, pessoal. Então, olha, o primeiro dia do evento é 345. E pela experiência do ano anterior, o que acontece de um ano para o outro? É multiplicado por 3. Observa que eu estou falando de uma progressão geométrica, em que o A1 é igual a 345 e a razão é igual a 3. Eu quero saber o número de pessoas no último dia, ou seja, no quarto dia, eu quero descobrir o A4. Se eu jogar na fórmula do termo geral, a n é igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1, quer dizer que o AN, nesse caso, é 4, né? A4 é igual o A1, 345, vezes a razão 3 elevado a 4 menos 1. Então, o A4 é igual a 345, que multiplica 3 elevado a 3. Pronto. Observa que a alternativa correta aqui, ó, 3 elevado a 3 vezes 345, é a letra C. Mas eu quero te chamar a atenção. Se você não lembra a fórmula da progressão geométrica, eu posso fazer isso sem ela. Dá uma olhada. Primeiro dia, 345. Então, o segundo dia vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 345. Aí daqui para aqui, triplica, não triplica? Então vai ser 3 vezes o segundo dia, 3 vezes 345, ó. Esse é o segundo dia e triplicou. E quando eu chegar no quarto dia, eu pego esse e multiplico por 3. Então vai ficar 3, que é a razão, vezes o segundo dia, que é 3 vezes 3 vezes 345. Aqui, ó, multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 é 3. Vezes 345, o que dá a mesma resposta, tá bom? O Enem tem isso, pessoal. Às vezes eu não lembro a fórmula, mas se eu olhar o meu raciocínio lógico, eu consigo resolver muitas questões do Enem, tá bom? Então, atento aí para os próximos anos do Enem, hein?
Se você puder, se inscreva no nosso canal e também curta aí o nosso vídeo. Vou deixar para você o link que te leva para as próximas questões, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!